verão é uma estação que exige atenção e cuidados redobrados com a pele. A ação dos raios solares sobre o rosto e o corpo desprotegidos podem causar consequências graves, como envelhecimento precoce e até manchas e rugas. E esses cuidados também devem ser de dentro para fora, por isso atenção com a alimentação e com a reposição de líquidos. Para saber mais sobre o assunto, nós convidamos a dermatologista Moira Festugato. Tudo bem, doutora? Bem-vinda ao estúdio. Tudo bem, obrigada. Doutora, a principal orientação no verão é usar protetor solar e existe um produto específico para cada tipo de pele? O protetor solar é fundamental, né? Então, em relação ao tipo de pele, nós temos hoje protetores solares que podem ser muito bem usados para uma pele oleosa, para uma pele seca e para uma pele normal, que é aquela que é oleosa no T facial e sequinha um pouco nas laterais. Então, hoje com a indústria dos protetores solares, dá para se usar fotoprotetores sem ter aquela sensação de pegajosidade, que o paciente às vezes até se sente mal e não quer usar o filtro por causa disso. E vale lembrar que o protetor solar não deve ser utilizado apenas para quem se expõe ao sol, como por exemplo na praia ou na piscina. No dia a dia também é necessário? Deve ser usado como rotina. Todos os dias, independentemente se tem sol, chuva, deve ser usado até para criar aquele hábito. E ele precisa ser reaplicado de quanto em quanto tempo? O filtro solar ele deve ser aplicado a cada 2 horas, principalmente quando se está na praia. Não interessa o fator, se é um fator 30, 15 ou um pouco mais, é a cada 2 horas. O bloqueador e o protetor solar, ele é mais eficiente quando manipulado ou já hoje, com toda a tecnologia da indústria dermatológica, já se pode conseguir bons produtos mesmo comprados em farmácia? A eficácia é a mesma, tanto do comercializado como do manipulado. E o autobronzeador, doutora, dizem que faz mal à pele. Isso é mito ou verdade? Isso é mito, ele não faz mal à pele, porque ele é aplicado a nível de camada córnea só, ele só entra em contato com a queratina. Então, ele não causa prejuízo nem dano quanto ao sistema imunológico, nada disso. Quais são os principais perigos de quem se expõe ao sol, especialmente naqueles horários que não são os mais recomendáveis? E falo tanto para adultos quanto para crianças que já têm a pele mais sensível. Os principais perigos é a queimadura solar, né? Que no momento que queima já danifica a pele. Então, isso pode causar dano nas células, no melanócito, pode causar dano na camada basal, que isso proporciona o câncer de pele chamado baso celular. Quando atinge o melanócito, ele origina o melanoma, que é um câncer de pele de mais alta letalidade, né? Então, acho que os danos maiores é isso, é a queimadura solar e depois aqueles danos que vêm assim a longo prazo, né? As ceratoses actínicas, as rugas, a flacidez, as manchas, pigmentações, sardas. Agora, para quem não tomou o cuidado necessário na hora de se expor ao sol e já está com a pele avermelhada e muito sensível, qual é a primeira recomendação para esse público? Quando existe, então, a queimadura solar de primeiro grau, que é aquela que fica aquele eritema, a gente diz que é o avermelhamento só, nesses casos eu acho que pode fazer assim umas compressas com soro fisiológico, usar aquelas loções que tem mentol e cânfora, que refresca a pele. Agora, quando já deu aquela queimadura que provoca bolhas, é porque já atingiu a derme, então aí os cuidados, né, mais a nível médico mesmo. E para quem tem a pele muito branca, quais são os cuidados que essa pessoa deve ter? Geralmente a pele branca é aquela pele que não bronzeia, é aquela pele que queima. Então deveria né? usar nesse caso o bloqueador e não protetor? Deve usar fotoprotetores assim, com FPS em torno de 30, já tá bom, né? E se cuidar, tem que usar camiseta quando vai ao sol, quando vai à praia, né? E usar chapéu, tem que se proteger mais que as outras pessoas, principalmente se é uma pele que já tem pintas, que são os nervos melanocíticos, né? Que são precursores de melanoma maligno.
Doutor, e para quem já desenvolveu algum tipo de mancha ou de sarda no rosto e agora com a chegada do verão acaba se expondo muitas horas ao sol, a tendência é piorar esse quadro e tem como prevenir manchas no rosto? A tendência é que piore o quadro, se pegar sol. E para se prevenir que não piore, é o uso do fotoprotetor mesmo. Qual é a diferença entre as manchas e as sardas? Sardas, nós chamamos também de efélides. Elas acontecem precocemente na vida, né? E depende muito da raça, né? De herança familiar, né? Já essas manchas, que podem ser melasmas, podem ser manchas advindas de medicamentos, né? Que são fotossensíveis e que podem manchar a pele. Os melasmas, eles também têm uma certa herança familiar e com o sol piora também. É chamado de mancha gravídica, porque muitas vezes essas manchas são relacionadas com a gravidez, mas são também relacionadas com o uso de anticoncepcionais e com o sol elas acentuam, né? Depois de uma determinada idade, é melhor evitar a exposição ao sol? Eu acho que é sempre bom, porque isso predispõe muito a rugas, flacidez, né? Manchas que a mulher não gosta, né? Doutora, qual é a função do creme pós-sol quando a pele já está avermelhada, já está queimada, além de hidratar? Nesses casos em que as pessoas ficam muito tempo na praia, sem uma proteção conveniente, pode acontecer as queimaduras solares, né? Então, se for uma queimadura de primeiro grau, onde a gente só tem aquele eritema, que é o avermelhamento, essas loções à base de mentol e cânfora pode ser uma coisa assim que refresca. Então, se sentem bem e é mais confortável. E em questões assim que a pele também está muito avermelhada, após uma queimadura de primeiro grau, compressas com soro fisiológico é bom também. Cremes à base de camomila é muito bom também. Agora, como a gente já conversou antes, quando for uma queimadura com bolhas em que já se atingiu a derme, aí não adianta cremes pós-sol, ali o caso é de procurar um médico mesmo. Qual a importância dos hidratantes no verão? Existe algum ingrediente que é mais indicado para o produto? No mercado existem vários cremes, várias loções, várias formulações, né? E eu acho que cada dermatologista tem as suas preferências, né? Mas eu acredito assim que os óleos vegetais, que são aqueles cremes que contêm óleo de amêndoas, uva, girassol, oliva, são muito bons, eles hidratam bem, lubrificam a pele e eles não ocluem. Então, e eles têm uma grande quantidade também de ácido linoleico, que é um hidratante muito bom. Existe algum produto como vitaminas, por exemplo, que são recomendáveis serem usados agora nessa estação do verão? Eu não recomendaria que as pessoas façam uso disso sem uma orientação médica, né? Isso não é muito recomendável porque existem alguns produtos que são vendidos sem ter um estudo científico e que as pessoas compram à revelia isso. E isso traz alguns prejuízos porque alguns desses produtos eles contêm corantes, tartrazinas que causam reações alérgicas, às vezes até bem graves. Então, automedicação em termos de produtos para emagrecer, como vitaminas e tal, eu não recomendo. Que doenças de pele são mais comuns no verão? Bom, nós temos as micoses, né, que são muito comuns, né, a Pityrias versicolor. Temos as tíneas, que são as dermatofitoses, que são muito comuns. Tem também a larva migrans, que é o bicho geográfico, né? E a miliária, que as pessoas também chamam de brotoeja.
é muito comum essas patologias. Tem pessoas que desenvolvem, inclusive, alergia à areia, por exemplo. A alergia à areia é discutível. Na verdade, o que mais ocorre é uma alergia ao sol. E como as pessoas estão na praia, né, em contato com a areia, tudo, elas pensam que é pela areia, mas na verdade é o sol mesmo. Doutora, nessa estação é importante o uso do chapéu e também usar roupa de algodão? E por quê? Isso é muito importante, né? Roupa de algodão é importante porque ela absorve o suor, ao contrário de um outro tipo de tecido que retém. Então, às vezes pode macerar a pele e fazer com que haja formação de fungos, de micoses e leveduras e tal. O chapéu também é muito importante, mas as pessoas usam muito bonés, o que não deveria, porque o boné ele não protege tanto. O que deve ser mais usado realmente é o chapéu, que tem uma aba de pelo menos 7 centímetros, porque dá uma proteção maior, né? Outra coisa que é importante nessa época é o uso do guarda-sol, né? Mas o guarda-sol a gente tem visto muito pelas praias, aquele guarda-sol de nylon, né? Que não protege nada. Ele deixa passar 50% da radiação solar, né? Então, o guarda-sol ideal é aquele de tecido mais grosso, tipo lona, né? Então, esse é que deve ser mais usado. Juntamente com fotoprotetores, camisetas de tecido de algodão de preferência e um tecido um pouco mais escuro, não totalmente branco, né? Porque o escuro faz com que haja também uma proteção, né? A absorção da vitamina D se dá realmente com a aplicação do filtro solar? Os estudos mostram que sim, que acontece, tá? E pode ser usado filtro, que não tem problema nenhum. Obrigada, doutora, e até a próxima. Eu que agradeço. Nós conversamos com a doutora Moira Festugato, ela que é dermatologista. O programa Vida Saudável Unimed de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência e nos encontramos na próxima edição. Até lá!